BioCircle Care Service. Procedimentos para manutenção. Cumprimente a pessoa responsável pela máquina ou pela área de trabalho e identifique-se como um consultor técnico BioCircle Care. Preencha os seguintes itens do relatório de serviço técnico. Caso o nível de pH esteja abaixo de 6, adicione UNO-SF e misture até que o pH volte para 7. Utilize novamente a fita medidora de pH para verificar-se que o pH esteja em 7. Complete o quadro Inspeção da máquina. Tire uma foto da máquina e outra foto do interior da máquina antes de iniciar a limpeza. Borrife UNO-SV no interior da cuba e deixe agir por 2 minutos. Enquanto o UNO-SV age na cuba, faça a manutenção do filtro copo. Esvazie o filtro copo no balde de vácuo. Limpe o copo. Reinstale o copo sem o filtro descartável. Limpando a cuba. Esvazie e limpe o ralo da cuba. Esfregue o interior da cuba da máquina com uma manta abrasiva Blendex branca. Enxague a cuba com a escova da máquina. Coloque um novo filtro reutilizável dentro do copo e instale-o. Caso a máquina possua um filtro saco embaixo da cuba, troque por um novo. Coloque o filtro usado dentro de uma sacola plástica transparente. Conecte o ar comprimido na entrada do filtro regulador. Regule o ar comprimido para 90 psi, girando o botão preto para ajustar. É necessário um mínimo de 19 CFM em 80 psi para o funcionamento ideal do sistema Care. O uso de adaptadores pode ser necessário para esta conexão. Esvazie a máquina BioCircle. Remova a tampa da entrada de sucção e instale o filtro saco de 25 micron. Recoloque a tampa na entrada de sucção e conecte a mangueira na entrada de sucção. Certifique-se de que a saída de descarte está tampada. Gire o botão do sistema da válvula para encher o tanque. Insira o tubo de sucção de alumínio na metade do nível do líquido BioCircle L. Abra a válvula amarela. Sugue a maior quantidade de líquido possível, assegurando-se que nem o lodo do fundo, assim como o óleo sobrenadante, sejam enviados ao tanque grande. Feche a válvula amarela ao término do processo acima. Sempre encaixe a manopla do balde na tampa cinza para mantê-la fechada. Instruções de operação. Conecte o balde de vácuo em uma tomada aterrada e com um adaptador GFCI. Não utilize o filtro saco. Colete todo o resto de lodo e líquido do fundo da máquina utilizando o balde de vácuo. Quando a sucção parar ou diminuir e a velocidade do motor aumentar, o balde está cheio. Borrife toda a superfície do interior da máquina e o módulo com Omni, deixando agir por 1 minuto. Usando a escova branca com o cabo longo, esfregue as paredes e o fundo do tanque. Utilize a escova com o cabo curto para limpar o módulo. Remova toda a sujeira, contaminantes, etc. Enxague o módulo e as paredes da máquina com o líquido BioCircle L, filtrado que está no tanque. Conecte a mangueira na saída de descarte.
Certifique-se de que a entrada de sucção esteja tampada. Gire o botão do sistema de válvula para esvaziar o tanque. Abra a válvula amarela lentamente. Bombeie o líquido BioCircle L filtrado de volta para a máquina BioCircle, enquanto enxágua o módulo e as paredes. Você não deve necessitar mais que 5 a 10 litros de líquido para completar esta operação. Remova o restante do líquido do fundo da máquina utilizando o balde de vácuo. Remova o módulo UMC da máquina para limpar a parede do tanque que fica por trás do módulo. Limpe as paredes e o fundo da máquina e seque com os panos fornecidos pelo cliente final. Caso não haja panos disponíveis, utilize papel toalha. Substitua os difusores de ar do módulo caso necessário. Reinstale o módulo UMC. Abra a válvula amarela lentamente. Bombeie o líquido BioCircle L filtrado de volta para a máquina. Quando todo o líquido BioCircle L estiver de volta na máquina, feche a válvula amarela. Complete o nível da máquina com o líquido BioCircle L, se necessário. Esse passo é muito importante para que o sistema continue funcionando em sua plenitude. Borrife toda a superfície externa da máquina com Uno SV e deixe o produto agir por 2 minutos antes de esfregar. Limpe a superfície externa da máquina. Esfregue a superfície da cuba e a base com uma manta Blendex branca. Reaplique o Uno SV se necessário, ou utilize o SC400 para manchas mais difíceis. Para deixar a cuba da máquina limpa e brilhante, aplique uma fina camada de Omni no lado interno e externo da cuba. Remova o balde de vácuo e coloque o novo balde no carrinho do Care. Jogue todos os filtros, papel toalha e as mantas Blendex usadas em uma sacola plástica transparente. Identifique o balde que contém óleo lodo, para ser destinado para descarte de resíduos através da marcação Resíduo, com uma caneta preta na parte externa do balde. Se o cliente reclamar sobre ter que completar o nível de líquido do sistema, mostre a ele o balde com o lodo que foi retirado de dentro do líquido, mostrando que um balde de líquido novo deve ser reposto. Tire uma foto do lado externo da máquina e uma foto do interior da máquina depois de finalizar todo o processo de limpeza. Complete o restante dos passos do processo que constam no relatório de serviço técnico Care. Substitua todas as peças danificadas, se necessário. Certifique-se de que o relatório de serviço técnico seja assinado pela pessoa responsável pela máquina ou pela área. Apresente para a pessoa responsável todos os acessórios disponíveis que poderão assegurar que o sistema BioCircle funcione da melhor forma possível. BioCircle, soluções ambientais. Making Green Work.